Como investir R$ 500 todo mês? Mais importante que as taxas, os aportes mensais são a grande sacada capaz de aumentar essa bola de neve e acelerar o processo de enriquecimento. Meu nome é William Cruz, eu sou do canal Dinheiro e Companhia. Deixa o seu like, já faz sua inscrição, fica comigo até o final, ok? Cuidado com quem você segue na internet. Um alerta. Existem muitos garotos propaganda falando de fundos de investimentos, produtos bancários, tesouro direto, day trade, enriquecimento do dia para a noite. Não existe isso, tá? Primeira coisa que você tem que entender é que tem 3 passos para você enriquecer, fundamentais para o enriquecimento. Primeiro é conhecimento. Você tem que saber das coisas, você tem que conhecer o mundo das ações. Não basta você simplesmente ir na dica de alguém. Não vá na primeira dica de alguém. Não vá na carteira recomendada. Cuidado com as carteiras recomendadas. Elas são recomendadas num dia, no outro elas não são, e assim ela vai. Né? O cara recomenda uma ação esse mês, no outro mês ele recomenda outra. Então é como se você tivesse que comprar e vender todo mês. Isso só gera taxa de corretagem, certo? Conhecimento, segundo, diversificação, é o segundo pilar, e a terceira, rentabilidade. Vamos para o conhecimento. Como é que você tem que fazer? Ninguém vai a uma Olimpíada de Karatê, por exemplo, ninguém vai a um campeonato de Karatê sem ter estudado Karatê, treinado Karatê, certo? A aula de Karatê é fundamental para quem vai a um campeonato de Karatê, certo? Como avaliar e escolher as melhores empresas então? Você tem que aprender a escolher boas empresas. Cuidado com aquelas chamadas carteiras recomendadas, que eu já falei, certo? Elas mudam todo mês, o objetivo delas, que são recomendadas todo mês e mudam todo mês, são carteiras que estão com o objetivo de gerar taxas de corretagem. Certo? Vai enriquecer, são os donos das corretoras, certo? Uma empresa boa tem um histórico de pelo menos 5 anos de bons resultados e bons pagamentos de dividendos. Então você adote a filosofia buy and hold. Se a empresa é boa nos últimos 5 anos, ela é boa para se investir, né? Quando você vai avaliar a empresa, você tem que avaliar o histórico dela, seja a perenidade, seja a rentabilidade, seja os resultados positivos, seja o lucro líquido, seja que você esteja avaliando aí o pagamento de dividendos, o crescimento da empresa, certo? Você tem que ver tudo isso. Então, dividendos, juros sobre capital próprio, bonificação, distribuição de lucros excedentes, isso só vem com buy and hold, certo? Você vai receber se você tiver ação, posição na ação. Então, se você ficar com ela, você vai ver essa lucratividade aparecer. Se você comprar e vender, você só tem a lucratividade ou prejuízo em cima do preço da ação. Isso não é muito lá interessante, certo? Então, a segundo pilar aqui é a diversificação. Todo dia nós vemos aí garotos propaganda fazendo a divulgação, dizendo para você colocar todo o seu dinheiro em uma determinada empresa totalmente desconhecida, que você nunca ouviu falar, certo? Diversificar, ele protege contra perdas e ela aumenta os ganhos, certo? Ela aumenta os ganhos. Então, como que você vai investir quinhentão? Eu diria que você poderia, por exemplo, fazer 5 aportes em 5 empresas diferentes, certo? Só que isso vai gerar muita taxa. Então, quanto mais ação você conseguir comprar de uma determinada empresa de uma vez só, vai ficar mais barato para você fazer a corretagem. Porque a taxa de corretagem é por ordem. Se você comprar uma ação ou comprar 2.000 ações, a taxa é a mesma, certo? E como você tem interesse aí do buy and hold, você tem que comprar o máximo que você puder. Então eu dividiria em 2 ações só para diversificar. Cada mês eu compro 2, certo? Vai até montar as 40, 20, entre 20 e 40 ações, empresas, né? Talvez seja pagar muito dinheiro, diversificar 4 empresas com R$ 500 só, ou 5, né? Vai gerar muita taxa de corretagem, certo? Essa seria a diversificação. E a rentabilidade? Diversificar eleva os ganhos, né? Como eu disse, protege contra perdas, mas eleva os ganhos. Por quê? Pode dar diferentes performances entre as empresas. Então, uma empresa foi muito bem, a outra foi muito mal, então você faz a média. Se você tivesse só na que foi mal, você ganharia muito pouco.
E se você tivesse na que foi muito bem, você ganharia muito, mas o risco de ganhar muito pouco também existe. E você perder também existe, né? A empresa pode ter algum outro tipo de problema, né? Então você, primeiro, diversifique para diminuir perdas, né? Os riscos são menores e você aumentar os seus ganhos, porque na média você aumenta a rentabilidade. Então você fugindo dos produtos bancários, isso é fato, todo mundo já sabe, né? Fuja dos fundos de investimentos, que é uma falsificação, é uma ilusão, melhor dizendo, é uma ilusão do mercado de ações. Eles falam que estão investindo em ações e tal, e ficam com boa parte da rentabilidade, certo? E os gerentes ganham altas taxas para trazer o seu dinheiro para aquele fundo. Então, não caia nessa não. Busque o conhecimento acima de tudo, tá? Faz uma maratona aí nas playlists do canal. Tem bastante coisa boa, aprenda a escolher boas empresas, estude, leia livros, diversifique seus investimentos em setores diferentes, em ações diferentes, em empresas diferentes, certo? Busque rentabilidade através dos reinvestimentos, dos dividendos, dos proventos, e você só vai conseguir alta rentabilidade mesmo na Bolsa de Valores, não esqueça. Produtos bancários só te levam para o buraco, né? Tesouro Direto também, tá? Muito obrigado, eu sou o William Cruz e esse é o canal Dinheiro e Companhia. Tchau!